Dr. João Borzini está aqui com a gente no Manhã Maior para esclarecer as suas dúvidas sobre sexo durante a gravidez e depois da gravidez. Muita gente ainda tem receio de falar sobre esse assunto e muitas dúvidas. Por isso que o Dr. Borzini está aqui com a gente hoje. Bom dia, doutor. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, gente. Bom dia para vocês, bom dia a todo mundo que está assistindo. E acho que muitas pessoas têm essas dúvidas, né, pessoal? Marinheiro de primeira viagem, a mulherada que está engravidando agora, que não entende muito desse assunto, com certeza tem uma duvidazinha, lá no fundo tem uma duvidazinha sobre a relação sexual durante a gravidez, se prejudica o bebê, como que é isso, doutor? Ah, gente, é saudável, doutor, ou não? Isso é uma coisa muito tabu mesmo, todo mundo se confunde, a Dani tem razão. Começa a misturar os papéis, né? Começam a se misturar os papéis e a gente sabe que assim, é super saudável, né? Não é pra ninguém perder o pique. O que a gente sabe é que o pessoal tem medo de perder o pique, né? O que acontece muito é assim, vamos dividir, se a gente pegar a gravidez e dividir ela em 3 trimestres, que é isso que a gente costuma fazer. Nós, médicos, a gente divide em primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Ou seja, os primeiros 3 meses, os 3 meses do meio e os 3 meses finais, né? Assim, o primeiro trimestre, a maioria das mulheres, a grande maioria, perde um pouco o desejo. Por quê? Porque começa a enjoar, porque o corpo começa a mudar, né? Os seios começam a crescer, começa a ter mais sensibilidade, os órgãos genitais costumam ficar mais inchados e mais sensíveis. Então, é um período em que a mulher começa a ter aquela bagunça hormonal, né? Que estava acostumada a menstruar, a ter aquele ciclo bonitinho, e começa a crescer a prolactina, que é o hormônio da gestação, que também ajuda a diminuir o desejo, né? Então, a mulher fica toda bagunçada. No segundo trimestre, que seriam os 3 meses do meio, começa tudo a voltar mais ao normal. Então a maioria das mulheres começa a ter desejo de novo. É quando no final desse trimestre, desse trimestre do meio, que é o segundo trimestre, começa a sair a barriguinha, né? Começa a sair, principalmente na primeira gestação. Na primeira gestação a barriga costuma não ser muito grande. E esse desejo, ele é igual ela sentia antes de estar grávida ou é um pouquinho mais elevado? Às vezes até maior. Eu já ouvi falar isso, por isso que eu Não te viu? perguntei. Então, às vezes até maior, Dani. E uma coisa super interessante é que assim, esse trimestre, muitas mulheres começam a se achar mais bonitas. Mas tem umas que se descrevem poderosas, que se sentem, assim, plenas, né? Porque tá realizando um negócio super joia. Doutor, mas aí não tem, alguns homens têm receio de manter relação durante esse período, não tem? Porque quando a barriga já começa a crescer um pouco mais, já fica... Isso mesmo, porque assim, o que a gente percebe é a interação do casal. Então assim, nesse trimestre, que é o trimestre do meio, que começa a aparecer a barriguinha, etc e tal, como é que é a participação do homem nessa história toda, né? Como é que entra a participação do homem nessa história toda? Ele muitas vezes tem receio. Tem receio porque começa a aparecer a barriga, ele começa a ficar com medo de chacoalhar a mulher, né? Dá aquela chacoalhada, de repente o bebê sai. Acertar o bebê na penetração. Que essa é a maior viagem. Não tem nada a ver, doutor? Não tem nada a ver. Não cutuca lá o bichinho, Não cutuca, ele não vai reclamar depois de grande e falar assim, pô, pai, podia ter maneirado. Não vai falar isso pra você. Pode ficar tranquilo, porque assim, na verdade o que acontece? É muito distante. É né? muito distante. O bebê tá no útero, lá em cima. Né? Também está protegido, né? Está protegido. Assim, o útero é ultramuscular, fora que ele tem uma camada de líquido em volta que ainda protege, né? Bolsa, porque né? A bolsa tem o líquido amniótico que protege o bebê contra impacto também. Aquilo serve para proteger o bebê também. Tá, né? doutor, mas eu sei, tá. Você falou dos primeiros 3 meses, que é o enjoo. Isso. Aí depois você falou que depois dos 6 meses você sente... O segundo trimestre. Que você sente um desejo maior, às Mas vezes aí muito volta mais mais à normalidade. Mais do que... Oi? Daí é quando o homem, quando a mulher tá nesse período. Isso, aparece a barriga, ele começa a ficar mais questionando. Dos 6 meses? Quando começa a aparecer a barriga, ele começa a questionar. Começa a ficar preocupado. Aí tem o último. Então, o último que eu acho que é muito mais do que os 6 meses, não é? Que aí tá maior, que tá com porque aí começam o 7º, os problemas. o 8º, 9 meses. Isso, porque daí quando você vai para o último trimestre, né, que a barriga já tá bem pronunciadona mesmo, bem barrigudo, que o pessoal fala até que aponta, né?
Tem aquele negócio que barriga pontuda é menino, barriga pontuda... É redonda, aquela coisa. Essa é redonda. Então, a minha pergunta em relação a isso, dos 6 meses até os 9 meses que a barriga já está maior, existe alguma posição, alguma coisa mais confortável que não vai prejudicar a mulher, porque com certeza deve ser desconfortável, porque ela está com uma barriga imensa, e até a neura do homem, né? Em relação de ficar questionando, pô, será que não vai machucar? Será que não vai acontecer nada? O que vai acontecer? O que pode acontecer em relação a isso? O que pode fazer em relação às posições? Dani, porque esse último trimestre mesmo é quando a barriga pesa mais e é quando a mulher sente mais o peso da gestação, né? Que ela vai ter mais dores nas costas, maior dificuldade para dormir, porque quando ela vira de lado, ela se sente bem para dormir. Quando de barriga para cima, pesa muito sobre a própria barriga e sobre a própria circulação, as veias que estão passando e voltando o sangue. Para o sexo é a mesma coisa, né? Então, ela fica mais desconfortável porque também diminui a libido por causa de desconforto, tá? Aquele estranhamento com o corpo, né? O corpo se preparando para outra coisa. Mas a melhor coisa, a dica que a gente tem que dar mesmo é com quanto, se não há qualquer restrição ginecológica, obstétrica, né? Se essa gestação está ocorrendo de uma maneira normal, sem nenhum outro problema que o ginecologista ou obstetra venha a proibir a relação sexual, se é uma decorrência normal, existem posições mais confortáveis. O que o pessoal relata que prefere nesse período da gestação é a famosa conchinha ou colherzinha, que é o quê? Os dois de lado, por isso que a gente fala conchinha. Entendi. Né? De ladinho. Então, por quê? Porque ela consegue colocar a barriga apoiada, né? Não fica desconfortável. O homem, por sua vez, fica atrás, não fica olhando para aquela barriga na frente dele. Mas o homem sente, ele brocha de ver a barriga? É muito, para a maioria, é muito frustrante. Sério, doutor? A maioria, assim, eu já vi vários pacientes e amigos, etc e tal, de olhar, chega nessa fase da gestação, olhar que estava transando com a mulher e falar assim, mas minha filha estava ali dentro. Sabe aquela coisa? Fica com vergonha? O que é isso? Não é, é uma estranheza. Essa é uma agonia, né? De imaginar é uma coisa de agonia. Que tá né? ali perto. Tem a sensação, tem aquela história do cutuco, né, que fica achando que está dando uma cutucada. Pra mim, acho que é tão normal, não sei, eu não então, tenho isso para muitas pessoas é muito normal, né? Para outros, mas para muitos homens, essa história, porque assim, a mulher dele tá virando mãe, ela tá com aquela coisa ali dentro. E não tem ao contrário, que o homem sente até uma atração maior? Tem. Que eu já vi, tinha uma amiga minha que passava na rua grávida, o homem mexia. Tem. Já vi porque isso. Inclusive, tem muitos homens que têm fetiche por mulheres, que têm fetiche por mulheres isso que eu tô grávidas. falando. Exatamente. Tem até filme com mulher grávida. Barriguda andando na rua. Tem filme erótico com mulher grávida. Pra você ter uma ideia, ela fica assustada até com suas coisas. Não, doutor, eu estou pensando aqui, por exemplo, nesse caso específico, quando o homem tem toda essa restrição, esse pavor, é melhor esperar um pouquinho, ganhar o nenê para depois voltar, do que ficar... Porque também... Ficar 9 meses? Não, eu tô falando... Não, nesses últimos meses. Não, esses últimos meses. Porque, você imagina, também deve ser terrível para a mulher também. Já tá com aquele barrigão. Daí, a pessoa já fica cheia de restrições, com vergonha, que não quer ver a barriga. Não é melhor esperar um pouco? Não, o melhor é o papo. A melhor coisa é a conversa, porque o que não pode é o que a Dani tá falando. Imagina a frustração. Fora aquele medo que a mulher fica de perder... Assim, muitas relatam, né? Muitas, você deve ter ouvido falar disso, Dani, você também, Keila. Assim, de que a mulher fica com muito receio de perder o parceiro para uma outra que não tá com aquela modificação toda do corpo. Entendi. Né? Não tem aquela ideia, ai meu Deus, eu aqui gordona com essa barriga gigante, virando mãe, né? E meu marido aí solto aí, né? Deve estar procurando outra, porque mudou o corpo dela, né? Muda, ela fica bem diferente. Então, existe esse receio na maioria das mulheres grávidas, né? Agora, como você está falando nesse caso, a melhor coisa é a conversa, a melhor coisa é o esclarecimento de que não existe risco nenhum, de que eles vão procurar uma posição confortável para colocar essa barriga, né? Que eles não têm o que temer. Lógico, aqui eu estou esclarecendo bem que não existe nenhuma qualquer contraindicação da própria gestação. Tem gestações com problema. Então, essa posição eu sempre recomendo decúbito lateral esquerdo, ou seja, a mulher deitada com a barriga virada para o lado esquerdo, porque pressiona menos a veia cava, que é uma veia que passa. Então, ela põe um travesseiro aqui, posiciona direito essa barriga. Você fala de lado, assim, de ladinho, né? Isso, de ladinho. Onde você fala o travesseiro? Seria onde? Isso, ela coloca o travesseiro sobre a cama e fica embaixo da barriga.
vamos dizer assim, ela não tá colocando a barriga de lado na cama? Sim. Então aqui para acomodar essa barriga Mas ela aqui. deita com a barriga pra baixo? Isso, para fazer a posição de conchinha, de ladinho. Ah, tá. Você coloca assim. Isso, à esquerda. Do lado esquerdo, porque assim, pressiona mesmo. assim, Isso, desse tá, jeito. entendi. E põe um travesseirinho ali que ela fica muito mais confortável. Entendi. Né? Uhum. Quando essa barriga está pesando demais. Enquanto essa barriga não pesa demais, as outras posições são todas liberadas. O que a gente recomenda muito é essa principal de lado, a outra que a gente chama de cruz, que é a mulher de barriga para cima, contanto que não esteja pesando demais, hein, gente? A mulher de barriga para cima, o homem levanta as pernas dela, dobra as pernas delas e entra pelo lado. Dá para entender? Bom, chama cruz. Tem um manual isso na internet? Tem. Se procurar na internet, site? vai Depois achar. deixa... Eu não sei dizer qual o site, mas se colocar as posições mais confortáveis, vai achar um monte de coisa. Acho um monte vai de... encontrar. Tá. Né? E o demais está liberado, com quanto que o casal se sinta bem. Entendi. Né? E vai muito da cabeça da mulher também, né? Dela tá com uma autoestima legal, né? Não ficar Total. com neura na cabeça. Total, Dani, porque assim... De ter isso, de colocar na cabeça que é uma fase, que logo vai passar e que mesmo ela estando nessa fase, é uma fase de que é uma fase excelente. Exatamente. Que é uma fase excelente. E pro homem também, né? É porque a gente tá tão acostumado com esse cuidado com o corpo e tudo, que fica imaginando que até especificamente no caso da gravidez, que não é nem aquilo que você adquire, né, na verdade. Hoje em dia a gente vê o quê? Muitas mulheres dizendo o quê? Ai, meu Deus, não quero engravidar porque meus seios vão cair. Ai, meu Deus, não quero engravidar porque eu vou encher de estria. Quer dizer, medo por causa da pressão dessa coisa estética em cima da posição feminina.